onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, eu leve a fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. Espero que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a mestre. Você que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive a vida eterna. Vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, ligando com o nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor. Estarmos todos unidos, falando do teu nome, mais uma página do Evangelho. Jorra luz de amor sobre todos, Senhor, sobre todos nós. E que esse Evangelho, Senhor, possa chegar mais longe, aos corações, Senhor, que precisa de uma palavra. Todos possam receber, Senhor Jesus, envolvendo em luz, banhando de amor, Senhor. E que esse Evangelho possa sempre ficar nos nossos melhores sentimentos, nos nossos corações, para que possamos sentir a Tua presença a todos os momentos das nossas vidas. Porque o Senhor é a luz que ilumina a nossa caminhada, que ilumina a nossa vida. O Senhor está presente nos nossos corações, nas nossas mentes. Envolva, Senhor Jesus, o nosso Evangelho de hoje. Abençoa esse banquete espiritual. Abençoa todos que estão aqui presentes, Senhor. Estamos cada um no seu lar, mas estamos reunidos em pensamento, fazendo o nosso Evangelho abençoado. Esse Evangelho de luz que alivia e que dá força, que dá coragem a cada um. Porque o Evangelho é alimento, que alimenta a nossa alma, que nos fortalece dia a dia. É esse Evangelho abençoado, Senhor. Envolva todos nós, para que possamos sentir durante toda a semana esse Evangelho. E assim agradecida, Senhor, profundamente, por estarmos aqui reunidos. Vamos fazendo a prece que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós, teus filhos, agora e na hora da nossa passagem ao mundo dos espíritos. Obrigada, Senhor. E que a nossa Mãe Santíssima envolva todo o nosso Evangelho, envolva todos os necessitados que está presente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Podemos? Então vamos lá. Estão me ouvindo? Então tá bom. Bom, hoje nós vamos falar sobre o último item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E o último item é um item trazido por São Luís, que consta de uma pergunta e uma resposta. Eu vou ler rapidamente porque é bem curtinho, e aí depois a gente vai comentar. A pergunta é a seguinte, o item 31. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? E a resposta de São Luís. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Bom, eu queria começar a comentar esse item, na verdade, lembrando que nós estamos aqui finalizando esse capítulo que, na minha opinião, é uma bênção divina, porque ele fala de nós todos, né? O título, Bem-aventurados os aflitos. Somos todos nós, né? Todos nós, criaturas encarnadas e desencarnadas nesse planeta de provas e expiações, onde nós enfrentamos uma diversidade de desafios, né? Desafios às vezes mais intensos, às vezes menos, mas são desafios que têm como objetivo nos impulsionar para frente. E nesse capítulo, né, Kardec, ele pega logo no comecinho, trazendo lá de Mateus, no capítulo 5, versículos 4 a 6 e o 10, e também em Lucas, mas ele pega, eu vou trazer só o primeiro trechinho, porque eu acho que é importante a gente trazer para fechar esse capítulo, né? Nós estamos fechando um capítulo de estudos, talvez aí umas 10 semanas, né, Vilma? Eu nem tenho a conta de quantas semanas a gente vem estudando esse capítulo, né? Um capítulo importantíssimo, principalmente se a gente pensar nos tempos que nós estamos passando agora, né? Então, o que Jesus fala e que Mateus nos conta? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Então aqui Jesus estabelece para nós uma promessa de consolo, uma promessa de fartura e uma promessa do reino dos céus. Isso não são promessas assim jogadas ao léu, né? São promessas com uma profundidade. A Vilma está colocando desde fevereiro que a gente vem estudando. Olha só quanto tempo, né, Vilma, que a gente vem estudando esse capítulo de uma profundidade, uma importância muito grande. Então Jesus ele nos traz esses comentários, né, essas promessas para nós, para que a gente entenda a importância da observação de todo o evangelho que ele nos trouxe e da toda a sua exemplificação durante os 30 e poucos anos que ele ficou aqui conosco, há 2000 anos atrás, né? Então ele falava realmente que aqueles que choram hoje serão consolados. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, terão fartura de justiça, né? E aqueles que padecem por perseguição, em função de seguirmos aquilo que ele nos deixou como ensinamento, nós estaríamos sendo detentores no futuro do reino dos céus, né? Então, é tão importante a gente pensar com profundidade e lembrar a trilha que nós seguimos desde fevereiro para cá, de todos os itens que nós fomos estudando. E eu gostaria aqui de citar rapidamente os itens para poder a gente trazer para a nossa memória, trazer para o nosso entendimento, até para a compreensão desse capítulo, né? E a gente fechar no final, né? Então, primeiro ele fala das aflições no começo do capítulo. Ele fala da justiça das aflições. Não sei se todos participaram desde o início, né? Mas assim, nada na criação divina é injusta. Tudo que se passa, tudo que se percorre, tudo que se enfrenta, há uma motivação por trás. E essa motivação está absolutamente equilibrada na balança da justiça, né? Então, se há aflição, existe uma motivação, né? Depois ele fala das causas atuais das aflições e das anteriores, né? Porque existem aflições que a gente passa porque a gente promoveu elas nessa encarnação mesmo, né? E tem outras que são em função de encarnações anteriores, né? São legados que nós deixamos e que agora a gente tem que ressarcir, tem que reconstruir, tem que refazer. Depois, Kardec ele aborda para nós aqui o esquecimento do passado, porque isso é um questionamento que a gente sempre tem, né? Poxa vida, mas se eu lembrasse do que eu passei, né? Eu talvez fizesse certo, né? Mas se a gente lembrasse do passado, nós não temos condição psíquica de suportar a lembrança de centenas de encarnações, de centenas de problemas, de pessoas com as quais a gente travou existência, pessoas com as quais a gente prejudicou, outras que nos prejudicaram. Isso ia dar na nossa cabeça um nó absoluto, porque nós ainda não temos condição de enfrentar a conscientização, de saber, de conhecer tudo isso que nos vieram. No entanto, nós temos dentro de nós a percepção da nossa caminhada passada em função da gente se conhecer, da gente saber hoje quais são as minhas tendências, o que nós estamos passando, aquilo que eu sinto, aquilo que eu deixo de sentir. Por aí eu mais ou menos entendo, né, pelas minhas tendências, eu mais ou menos entendo o que eu devo ter passado e o que eu preciso enfrentar para que eu possa superar as minhas dificuldades. E a grande oportunidade nessa encarnação de eu começar com uma página em branco. Porque se você tiver influenciado pelo medo do passado, pelo receio de errar de novo, ou por qualquer outra coisa, você não vai estar fazendo por naturalidade, de próprio coração. Você vai estar sendo impulsionado, forçado a uma situação. É muito diferente você ser forçado por uma situação e você fazer por naturalidade. Então a ideia da encarnação é uma nova oportunidade, uma página em branco para você começar a reescrever a sua história, né? Depois, o Evangelho nos fala dos motivos da resignação. Então aqui a espiritualidade começa a nos convidar à resignação por entender
que o que nós estamos passando hoje é necessário para o nosso crescimento. Então a gente precisa ter uma resignação. E a resignação aqui não é você parar, sentar no chão, olhar para o teto e ficar esperando as coisas passarem. Não. A resignação é você não se revoltar, compreender a situação atual, mas lutar para que ela seja melhor, né? Então, aqui ele elenca toda a motivação para a nossa resignação, para o nosso incentivo da resignação em nós. Depois ele começa a falar de alguns itens mais complicados, que foi bastante tratado nesse tempo todo, que é o suicídio e a loucura, né? Inclusive nós tivemos a ajuda das psicólogas que estão aqui presentes, que nos ajudaram. Teve até um momento que eu não me esqueço, em que foi falado por elas aí bastante coisa de orientação acerca disso, que é a desistência, né, que nós não devemos estimular de uma encarnação que, na verdade, é uma grande oportunidade da gente vencer as nossas próprias dificuldades, né? Então, é um tema difícil, mas que foi abordado bastante aqui conosco, fortalecendo a nossa alma, porque o objetivo do Evangelho é o fortalecimento da nossa alma, para que a gente possa enfrentar essas aflições, essas dificuldades com coragem, com força, para que a gente possa sair até o final dessa encarnação vitoriosos e não perdedores, né? Então, esse é o estímulo do Evangelho para nós e a orientação necessária. E depois, no Evangelho, se falou do bem e do mal sofrer, né? Diante da aflição, como você deve se portar, né? Você deve procurar compreender o que você está passando e superar positivamente, enfrentando tudo com coragem, ou você deve arriar, né? Se jogar a toalha, se deixar vencer. Então aqui foi tratado desse assunto e, obviamente, nos impulsionando ao bem sofrer. O bem sofrer não é você ficar mastigando a coisa ruim, não é isso. É você entender, hoje eu estou passando por determinada situação. Qual recado essa situação está me mandando? O que eu preciso aprender com esse sofrimento, com essa dificuldade, com essa aflição? Porque é essa mensagem que eu preciso refletir e, a partir dela, eu preciso tirar conclusões positivas para que eu possa ser vitorioso. Porque se eu deixar que o sofrimento me vença, eu sairei perdedor dessa encarnação. E a nossa encarnação é de uma profunda significação na trajetória da nossa alma. Não é uma coisinha que a gente tem que deixar de lado, jogar para debaixo do tapete, não, muito pelo contrário. Nós precisamos dar grande importância para essa oportunidade. Nós temos aí uns quase 8 bilhões, aliás, mais de 20 bilhões de criaturas nesse planeta, das quais um pouco menos de 8 bilhões está aqui. E tem uma fila imensa do outro lado, desejando profundamente ter a oportunidade que nós estamos tendo. E nós estamos aqui, frente à oportunidade de vivenciar os desafios que não são desafios externos, são desafios internos, para que a gente possa compreender aonde eu preciso ajustar os meus valores, a minha moral, a minha tendência, para que eu possa, então, vencer a mim mesmo, não ao outro, a mim mesmo. E me vencendo, ser, então, uma criatura mais forte. A gente sempre procura lembrar que nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros da luz, mas nós precisamos tomar posse dessa luz. Como eu tomo posse dessa luz? Eu preciso olhar para o Evangelho. Isso aqui que nós estamos estudando. Eu preciso olhar para o Evangelho, absorver, introjetar na minha alma o Evangelho. Não é olhar para ele, ler e deixar passar. Não. Eu preciso lê-lo, aprender o que ele tem para me dizer, aplicar ele na minha vida, para que eu possa, com ele, me transformar. E me transformar numa criatura melhor. Fazendo isso, eu estou tomando posse da luz que me pertence. E a partir disso, eu começo a minha trajetória de subida mais rapidamente. Aquela subida, não subida do orgulho, a subida na direção da luz, de ser melhor, de estar melhor. Se você é uma criatura melhor, tudo que acontece na sua volta, seja bom, seja ruim, você vai sempre
tomar apenas o que te interessa, o que é bom para você, o que te faz crescer. E aí então você fica cada vez mais forte e cada vez mais você toma posse dessa luz. Depois, no Evangelho, ele fala o mal e o remédio. Então ele vai discorrendo, né, sobre esses males que a gente passa e essa medicação amarga que às vezes a gente precisa tomar, mas para que nós possamos corrigir uma ferida aberta que a gente ainda mantém e às vezes a gente ainda estimula para que essa ferida continue aberta. Um erro, né? Nós precisamos sarar a ferida. E o mal vem para nos ajudar a promover essa cura. Isso é o remédio. Às vezes a aflição, a dor é o remédio. Eu não estou lá com uma dor de cabeça, uma enxaqueca forte, eu não tenho que tomar um remédio para me ajudar a passar essa enxaqueca e ficar melhor. Então a alma funciona algo semelhante. Nós temos dores profundas que nós trazemos do passado, porque erramos, porque tivemos desilusões, porque tropeçamos e cometemos erros, às vezes muito complicados. No entanto, tudo isso é passado. Hoje eu passo pela aflição para correção do passado e para melhoria da minha alma. Então eu preciso sorver o remédio adequado até a última gota, para que eu possa realmente ter a minha consciência completamente quites com a justiça divina. Então me sentir livre, liberado para seguir na direção da luz. Sem isso, eu não tomo aquela chave que eu comentei agora há pouco. A chave que está guardando nós, que a gente tem que pegá-la e tomar posse. É a chave da luz, né? Depois, o Evangelho vai nos dizendo que a felicidade não é deste mundo. Jesus já até falou para nós, né? Meu reino não é deste mundo. Porque o mundo, na época dele, ainda na nossa, é um mundo que simboliza ainda muitas aflições. E o reino de Deus, o reino divino, o reino de Jesus, é um reino de plena felicidade, né? Então a felicidade não é deste mundo ainda, porque nós ainda somos um planeta de provas e expiações. E o planeta não é assim porque ele é assim porque nós estamos ainda nesse estado. Então cabe a nós a transformação desse planeta, porque transformando toda a conjuntura de todos nós na humanidade, nós então criaremos um ambiente que nós desejamos, que é um ambiente de felicidade. Cabe a nós estabelecer a felicidade dentro de nós, para que fora tudo seja melhor, né? Mas, por enquanto, a felicidade não é deste mundo. E depois, no Evangelho, é trazido algumas situações de aflição, né? Porque, afinal, esse é o tema do capítulo. Perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Que isso, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, né? Quantas pessoas a gente não está perdendo? Perdendo entre aspas, porque ninguém perde ninguém, porque ninguém morre, né? Graças a Deus ninguém morre. A gente apenas se desveste desse corpo físico para tomar posse de um mundo espiritual, uma nova trajetória, uma nova caminhada. No entanto, pesa no nosso coração a saudade, né? Do distanciamento que a gente tem dos entes queridos. Então, o Evangelho trata desse assunto falando para nós que nós somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Estamos aqui. A gente comprou um bilhetinho, uma passagem de trem para vir para cá, para o planeta. E nós já temos o bilhete de desembarque desse trem, né? Já está no nosso bolso lá, guardadinho. A gente só não sabe qual a estação que a gente vai descer. E a estação simboliza a época, o momento, o tempo, o dia que a gente vai descer desse trem, né? Mas todos estamos, alguns estamos no trem, outros já estão na estação e outros já saíram da estação. Mas ninguém morreu, né? Estamos todos aqui na mesma ambientação, um pouquinho mais afastado, um pouquinho mais perto, alguns no trem, outros fora do trem, né? Mas nós estamos todos aqui, ninguém morre, somos almas imortais. Isso é importantíssimo da gente introjetar na nossa alma, da gente ter certeza disso, porque isso nos traz o grande consolo, o consolo da continuidade da vida. Eu não perco ninguém. Meu pai já desencarnou. No entanto, eu tenho absoluta certeza que ele está vivo. Graças à doutrina espírita, eu tenho absoluta certeza que ele está vivo. Às vezes eu tenho a sensação
de que o coroa de vez em quando me visita, né? E isso é muito bom, porque eu sei, e se ele não me visita fisicamente, eu posso em pensamento lembrar aqueles momentos felizes que eu tive com ele. E quando eu faço isso, eu estabeleço imediatamente o vínculo, a ligação com ele. E me vem aquela saudade, não a ruim, a saudade gostosa, né? Lembrar aqueles momentos felizes que a gente jogava, brincava, conversava, etc, etc, né? E aquilo me faz um bem enorme. Em algum momento, quando chegar a minha vez de descer na estação do trem, eu vou encontrar com ele, se Deus quiser, né? Eu vou achar, e aí, pai, como é que você tá? E vamos contar um monte de coisa, o que eu passei, o que ele passou, né? Não existe distanciamento definitivo. Existe apenas um afastamento momentâneo, necessário, porque cada um de nós tem uma trajetória de vida a realizar. Eu preciso enfrentar as minhas coisas, eu tenho aqui filho, filha, esposa, parentes, né, familiares, e eu preciso travar uma luta de existência para que eu possa ser melhor. Quando eu conseguir sair vitorioso, eu espero conseguir sair, estou numa luta danada para isso, e todos nós, né? Do outro lado, se Deus quiser, a gente vai colher os frutos disso, né? Por isso o meu reino não é deste mundo, mas será o nosso reino de luz no futuro em breve, se Deus quiser, né? Vai a depender das nossas atitudes. Depois no Evangelho ele fala dos tormentos voluntários, né? Que ninguém deve buscar tormento de graça, porque nós não temos que buscar a infelicidade, nós temos que buscar a felicidade, sim, né? Então ninguém aqui vai dar chicotada nas costas, vai estar procurando culpa, vai procurando se machucar, porque acima de tudo nós precisamos ter misericórdia conosco mesmo, né? Nós precisamos ter misericórdia conosco mesmo. Então não façamos mais acusações. Nós erramos? Erramos. Isso está no passado. Agora precisamos viver o hoje para que a gente possa obter uma boa plantação no futuro. Então, o importante é o momento de agora, né? Que a própria palavra já define, todo mundo sabe, presente. É o presente de Deus que Ele nos deu, esse momento atual, esse segundo atual, né? Para que nós possamos fazer uma boa construção na nossa alma. Então, nada de tormento, né? O tormento, só aquilo que vem naturalmente por conta das leis divinas e que nós precisamos fazer um enfrentamento positivo. E aí, na sequência dessas mesmas reflexões, né, tem a verdadeira desgraça colocada aqui no Evangelho, né? A verdadeira desgraça não é perder um filho, não é perder um marido, não é perder uma mãe, não é perder o emprego, né? A verdadeira desgraça é você estar mergulhado ainda na materialidade, no orgulho, no egoísmo. Isso sim é a verdadeira desgraça, porque aí você está desconstruindo a sua alma e fazendo prevalecer o mal em você, que é tudo que a gente não precisa e tudo aquilo que a gente não quer. Então, o convite aqui é estimular a humildade, o desvínculo dessa materialidade. Não estou dizendo que a gente não deva dar importância ao mundo material, muito pelo contrário, a encarnação é de extrema importância, a materialidade ela tem a sua importância, mas ela não é a essencial. Esse aqui é um ponto importantíssimo. A gente precisa definitivamente colocar na nossa alma de que nós somos espíritos e a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Aqui, de novo, é apenas uma passagem. Nós estamos lá dentro do trem no momento. O trem não é o mais importante, e nem a estação. O mais importante é o que vem depois, que é tudo aquilo que você herda em função daquilo que você fez durante a caminhada no trem, vamos dizer assim, né? Depois, no Evangelho, ele fala da melancolia, e aqui a gente pode fazer um paralelo com a depressão, né? Que é algo semelhante ao que a gente estava falando sobre a questão do suicídio. A gente discorreu bastante sobre isso, né? Para que a gente possa combater qualquer tristeza, qualquer melancolia, qualquer coisa que venha tentar bater no nosso coração. A gente precisa lembrar que nós temos um Pai misericordioso, infinitamente bom, que nos ampara, nos auxilia, e que a gente precisa, então, entender
as leis divinas cada vez mais, lembrar de novo que nós somos espíritos imortais, para que a gente possa tirar essa melancolia, essa tristeza dentro de nós e cultivar a alegria no nosso coração. Depois ele fala das provas voluntárias, o verdadeiro silício, né? Só vale uma prova voluntária se você fizer realmente o bem para alguém, ou seja, eu tenho um saco de arroz e eu divido com um irmão que está necessitado tanto quanto eu passo a ter 2,5, mas eu só fiz isso porque eu estou tocado pela dificuldade do irmão, então aí eu divido isso. Mas não buscar uma prova que não seja motivada realmente por um bom sentimento. Depois a gente veio com uma série, né, finalizando esse capítulo, tem uma série de perguntas e respostas que os espíritos, que Kardec fez e os espíritos iluminados nos responderam, culminando com essa última pergunta que o Kardec fez, né, e agora retomando os finalmente do tema, quando no 31, aí no item 31, Kardec pergunta: os que aceitam resignados os sofrimentos. Porque, pessoal, é assim, nós estamos fechando o capítulo, né? Então, o que Kardec pergunta, com a sabedoria que ele tem, ou que ele tinha, né, que ele tem, ele chegou para o espírito e perguntou: os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade divina. Por que submissão à vontade divina? Porque Deus é absoluta sabedoria. Então seria imprudente da nossa parte achar que ele está fazendo alguma coisa errada. Ele está absolutamente certo. Então o que eu estou passando, eu preciso passar. Há uma necessidade. Eu posso não saber exatamente qual é, mas há uma necessidade. E então eu me submeto de boa vontade à vontade de Deus, que é plena de sabedoria. Porque se eu não fizer isso, eu estou então colocando a minha revolta à tona. Eu estou dizendo que eu sei mais, que eu quero mais e que Deus está errado. E todos nós sabemos que não é verdade. Deus é absoluta justiça, absoluta sabedoria, ele sabe o que está fazendo. Então eu preciso me submeter a essa vontade. Mas me submeter porque eu sei que está prometido a felicidade futura, que é a continuidade da pergunta do Kardec. Né? Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, porque Jesus aqui promete para nós o reino dos céus, não agora, depois da gente vencer a nós mesmos, né? Então ele pergunta: não trabalham somente em seu próprio benefício? E ele complementa a pergunta: poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outras pessoas? E aí o Espírito responde: podem esses sofrimentos ser de proveito para outros, do ponto de vista material e do ponto de vista moral. E ele ainda detalha essa situação dizendo que materialmente, pelo trabalho, pelas privações, pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, nós, né, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. É o exemplo que eu dei do pacote de arroz, né? Às vezes, eu luto com dificuldade, nem sempre eu tenho aquilo, a fartura que eu gostaria, mas tem outros que muitas vezes têm menos ainda do que nós. Então, eu divido o pouco que eu tenho com o outro, né? Então, eu estou aqui, de alguma forma, estendendo a mão e não promovendo um sofrimento a mim mesmo. Não, eu estou tocado pela dor do outro, até porque eu também estou passando por essa dor. Então eu divido o pouco que eu tenho com o outro, dessa forma, auxiliando aqueles que estão à minha volta, né? Então, eu estou objetivando a minha felicidade, porque eu estou em busca dela, né? Que ela se faça em mim, mas eu não estou vendando os meus olhos e deixando de ver aqueles que estão à minha volta. Muito pelo contrário. Né? Se eu não plantar o bem, como que eu vou querer colher esse bem? E plantar o bem não é só plantar em si mesmo, mas plantar também na comunidade em que eu vivo. Porque qual mãe que estaria feliz vendo o seu filho afundado na lama? Qual familiar que você ama e que você vai se sentir livre? Agora eu vou lá para as nuvens bater as minhas asinhas
mesmo que os outros estejam na lama, nos umbrais da vida. Nenhum de nós, tenho certeza que mesmo as criaturas mais vis amam alguém, sempre, sempre. Então, você não será feliz se os outros também não forem. Nós somos uma comunidade, né? Que precisamos uns ajudar os outros para que a gente possa, com essa... Veja só, nós estamos aqui no agrupamento de criaturas, como diz a Vilma, né? Um punhado de corações. Vocês concordam comigo que esse evangelho não eleva a nossa alma, não fortalece a nossa alma toda quarta-feira de toda semana? Por quê? Porque nós estamos mais fortes. É como a gente fala nos grupos, né? A Vilminha sempre põe lá, né, as mãozinhas juntas, né? Juntos somos mais fortes. Isso é uma plena realidade. Então, se tiver outros que estão puxando para fora, puxando para o lado negativo, a gente não vai conseguir se equilibrar. Então, quando todos nós nos juntamos com o objetivo do bem, nós conseguimos, então, vencer as nossas próprias dificuldades, né? Quando um dá a mão para o outro, fica mais fácil seguir em frente, né? Então, e também tem o ponto de vista moral que o Espírito coloca aqui. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem da sua submissão à vontade de Deus. Esse ponto é muito importante, porque diz respeito ao nosso comportamento, diz respeito à forma como nós agimos. Se você procura buscar o melhor possível do ponto de vista moral para a sua alma, você incendeia, você inflama aqueles que vivem à sua volta. Porque o teu exemplo vale muito mais do que as suas palavras. Aquilo que você faz realmente influencia aqueles que estão à sua volta. Então, se você é pleno daquilo que você acredita, você exala a sua crença. Você coloca para fora isso. E na medida em que você exala isso, os outros absorvem, os outros enxergam, os outros veem, os outros ouvem, né? Usam todas as expressões possíveis para enxergar a sua influência. Então, se você se submete à vontade de Deus, é resignado, mas trabalha arduamente na direção da luz, aqueles que estão à sua volta estão enxergando isso, estão vendo, e serão fatalmente influenciados por isso. Pode levar 1 minuto, 1 ano, 10 anos, 10 encarnações, não importa. Mas, de alguma forma, a tua transformação transforma aqueles que estão à sua volta. Então, nessa pergunta, né, o Kardec vai dizendo que realmente o seu comportamento vai de encontro ao seu próprio benefício, mas também de encontro ao benefício de todos os outros que estão à sua volta. E aí tem uma questão final, que eu acho que é muito importante, que ele fala assim: esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Pessoal, ele está falando do poder da fé espírita. Nós sabemos que dentro do espiritismo, a nossa fé ela é medida pelo tamanho do nosso entendimento, pelo raciocínio. Nós falamos da fé raciocinada e não a fé cega. A fé cega é quando você põe uma venda nos olhos e caminha por uma estrada que você não conhece. E eventualmente você tem um buraco ali, você não enxerga porque você está cego e você cai. Então nós precisamos olhar para o que a doutrina espírita nos ensina, e nós aqui não estamos dizendo que a doutrina espírita é melhor do que qualquer outra, porque na essência todas falam da mesma coisa, que é o amor, mas a doutrina espírita ela nos dá elementos fundamentais de raciocínio para entender o porquê que eu preciso, que eu devo ter fé. Por que eu devo confiar em Deus? Então, a história que nós falamos agora há pouco, da imortalidade da alma, da reencarnação como oportunidade, das leis, todas as leis divinas que nos regem e que nos fazem seguir na direção do melhor, do bem, do belo e do bom. É isso, por método raciocinado, que vai introjetando na nossa alma essa certeza. Então eu começo a caminhar sabendo o chão que eu estou pisando.
Eu sei que eu não vou pisar na areia movediça, porque eu sei o que está acontecendo. Eu sei as coisas que estão à minha volta. Eu sei do futuro que me reserva, porque eu sei da lei de causa e efeito. Eu sei que o que eu faço agora, eu vou colher no futuro. Então eu preciso cuidar do que eu estou fazendo agora, exatamente para garantir a boa colheita. Então, pessoal, essas coisas todas que o Evangelho nos traz, que o Espiritismo nos traz, nos faz com que a gente tenha esse poder. Veja, o Espírito usou a palavra poder. A fé, ela não é uma coisinha que você vai ali, compra na farmácia e tudo bem. A fé é uma dádiva que você conquista e ela passa a ser um poder dentro de você. Porque uma vez que você tem a fé absoluta, é como disse Jesus, você move montanhas. Nós não acreditamos em nós mesmos. Nós não temos noção da força que nós temos como filhos de Deus. Se nós alimentarmos na alma essa fé verdadeira e raciocinada, nós podemos. Eu não estou aqui falando que a gente vai vencer o mundo, porque não é isso. Quem venceu o mundo foi Jesus, né? Mas nós vamos vencer a nós mesmos de tal forma a nós temos força suficiente para atravessar esse período de encarnação, de provas e expiações, essa fase de aflição, para que a gente possa conquistar mais à frente um futuro glorioso. Pessoal, é um futuro glorioso. A espiritualidade, ela nos traz enxurradas de informação através de livros, através de psicografias, nos ensinando, nos dizendo o caminho, nos falando do mundo espiritual, nos falando das promessas futuras, nos falando do que nos aguarda do outro lado. Então, pessoal, o que nos cabe é a tarefa pessoal, a tarefa própria de estimular essa fé dentro de um raciocínio adequado para que esse poder possa nascer de nós e nós possamos então nos transformar definitivamente. Nós já estamos há 2000 anos enrolando, nós já estamos há 2000 anos patinando. Então agora estamos na culminância de uma transformação que nós já estamos promovendo. Afinal, nós estamos aqui nesse evangelho abençoado e bendito, né? Que já está fazendo com que a nossa alma seja uma alma diferenciada. Então, que Jesus nos abençoe. Desculpa ter demorado muito, mas eu achei que era importante fechar esse capítulo, porque é um capítulo de fundamental importância, em fazer assim, dar uma planada sobre todos os itens, né? E a gente então trazer a significação mais profunda desse capítulo. Jesus nos diz que o futuro está garantido para nós. O reino dos céus está garantido, mas nós temos que fazer uma construção interna urgente para que a gente possa herdar definitivamente a luz que Jesus nos prometeu. Então é isso, obrigado a todos. Obrigada, irmão querido. Isso para nós fazendo toda essa análise retrospectiva e que a gente possa, sim, juntarmos. Vamos nos juntar sempre, toda semana. Convide aqueles que não estão participando, porque com certeza essa energia do amor que fala de Jesus, o próximo capítulo é excelente. Esse que nós fizemos é ótimo. O outro é excelente, é o Cristo Consolador. Ele vai falar tanto de consolo. Falou das aflições e agora vai falar de consolo. E o Carlos falou aí já de tanto consolo. Né? Vamos nos consolar, por favor. Somos uma obra divina. Né? Só de estarmos juntos aqui formando uma química deliciosa, engrossando o caldo, já é uma construção excelente, né? Que Deus nos abençoe. Vamos prosseguindo. Agora é o Fonte Viva, é o capítulo 44. Nós vamos iniciar com Rodrigo Tom, né? E depois do Tom é a Rose, né? E depois da Rose, o Tom volta de novo no comentário.
Beijo no coração, Carlos. Gratidão eterna. E aí o Tom faz o comentário dele, a Rose faz o comentário dela e a gente volta, tá bom? Beijo carinhoso. Fiquem à vontade. Então vamos lá. O capítulo 44 é o Tenhamos Fé. Vou preparar-vos lugar, Jesus. Isso está em João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então vamos lá. A primeira coisa que me veio à cabeça, além desse capítulo, foi a questão... Eu vou falar só dos espíritas, tá? Porque não tenho como saber como que se portam outros cristãos, né, por aí. Ao que tudo indica, né, seremos apedrejados, não, hoje em dia não mais, né, com pedras reais, assim, mas assim com palavras, com julgamentos, né, que às vezes ferem tanto quanto uma pedrada, né, que a gente leva na cara. Mas a dor que a gente sente dentro da gente, ela é relativa ao tamanho do nosso orgulho, né? Não que levar pedrada na cara seja uma coisa agradável, mas vamos pensar na história do Paulo de Tarso, né? Que aquele homem, o que ele não passou, né? O que ele não passou para levar a palavra do Cristo? E o que o Cristo não passou, né, para trazer a boa nova para a gente? Então, às vezes, dentro da casa espírita, eu vou falar pelo que eu experienciei ao longo de 10 anos, que é muito pouco comparado a outros servidores, né? É muito comum o melindre dentro das casas espíritas, outras religiões também, mas, como eu falei, vamos ficar dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque o espírita, eu acredito que quando a pessoa abraça a doutrina espírita,
ela quer se modificar muito rápido. Ela quer tentar absorver todos os livros, todo o conteúdo, e isso gera uma certa pressão para que ela seja perfeita, e às vezes ela mesma cria. E ao entrar em contato com o outro, né, com aquela pessoa que a gente está interagindo, que é um ser humano imperfeito como nós, ela observa o defeito que ela tem nela mesma, né? A gente chama isso de projeção, né? O efeito sombra, tem várias formas de falar essa questão. Então, quando a gente entra em contato com o defeito do outro, né, que a gente julga, né, assim, a gente está se vendo, né, refletido naquelas atitudes, e aquilo incomoda. Então, a gente não está muito preparado ainda para aceitar algumas coisas dentro de nós. Por isso que é muito importante, uma vez que a gente abrace o caminho, né, da seara do Cristo, a gente consiga entender o nosso real tamanho. Porque se a gente sabe que a gente ainda é egoísta, por que a gente vai fingir que a gente não é egoísta? A gente vai assumir para nós mesmos, não é assumir para os outros, assumir para nós mesmos e tentar ser um pouco menos egoísta. Sabendo que você já reconheceu, ótimo, vamos trabalhando aos poucos. Vai levar 20, 30, 40, 50, 60 anos para você diminuir um pouco o seu egoísmo? Show de bola, você tá no lucro. Se você saiu daqui um pouquinho melhor do que você chegou, você já está no lucro, não concorda? Agora, aquele perfeccionista que quer a santificação muito rápida, ela tropeça nos julgamentos dos outros, né? Então, às vezes, o perfeccionista ele quer acertar tudo muito rápido, e para ele acertar tudo muito rápido aos olhos dos outros, ele tropeça, porque ele deixa de enxergar com os seus próprios olhos dentro de si mesmo, né? É aquela fé lá que você quer mostrar para os outros, né? Os fariseus, né? Jesus falava. Então, gente, esse é meu ponto de vista. Acredito que a gente trabalhar o nosso orgulho, na maioria das vezes, o nosso egoísmo vai trazer um pouco de serenidade interior ali para a gente conseguir se observar e conseguir se melhorar verdadeiramente para continuar sempre no trabalho, apesar das críticas, apesar de tudo que jogam pra gente, né? Tudo de ruim que jogam pra gente ou projetam de uma forma negativa. É isso, gente. O Carlos falou, né? Nossa, muito bem. Inclusive, todas as coisas que ele falou, o Tom também, acho que já resumiu bastante, né? Esse tenhamos fé. E aí eu fui dar uma olhada nesse versículo, vou preparar-vos o lugar, né? E esse versículo fala sobre Jesus estava fazendo a última ceia com os discípulos, né? Que Jesus já sabia que ele ia partir, ia deixar os discípulos iam ficar nervosos e tal. Aí eu estava dando uma lida sobre isso, né? Para falar para vocês. Então ele disse, né? Vou preparar-vos o lugar. E o Emmanuel começa, tenhamos fé, né? Porque, assim, com os discípulos, eu acredito, assim, pelo que eu tirei da lição, nós ainda temos muitas coisas para a gente se melhorar, né, como pessoa. Então, quando a gente inicia no Evangelho de Jesus, né, a gente acaba se sentindo um pouco deslocado entre as coisas do mundo e as coisas da espiritualidade. Então, a gente tem que se dividir entre esses dois mundos. Por um lado, a gente fica aspirando o plano espiritual, aquelas coisas, né, dos anjos, assim, a gente quer ser uma pessoa sempre, né, eu preciso ser uma pessoa melhor sempre, e ao mesmo tempo tem as coisas da terra, né, que puxa a gente para baixo, às vezes uma confusão no dia a dia, ou uma briga em casa, ou algum problema no trabalho, que está relacionado com a nossa humanidade. Então, assim, pelo que eu entendi da lição, nosso grande desafio, mesmo a gente estando aqui encarnado e tendo que lidar com todas essas dificuldades, né, daqui do plano terreno, a gente tem que se lembrar que a gente é um espírito eterno, né? E Jesus, ele veio aqui por nós. Ele sofreu, ele comeu que nem a gente, ele teve que trabalhar que nem a gente, ele estudou que nem a gente,
foi traído pelos amigos, né? Que estavam na convivência dele. Então, assim, ele sabe o que a gente passou, né? Então, ele entende a gente como seres imperfeitos ainda, em busca dessa iluminação, né? Então, quando Emmanuel coloca assim, tenhamos fé, ele quer que a gente acredite que Jesus está sempre com a mão estendida para a gente não soltar a mão de Jesus. Jesus está ali, sabe? Quando a gente se sentir com o peito apertado, em dúvida, meu Deus, o que eu faço, né? Uma decisão difícil, eu estou me sentindo nervosa, a gente tem que parar, respirar, né? Entrar em contato com Deus que habita dentro de nós e se conectar com a nossa mente superior, os nossos mentores, nossos anjos guardiões, toda aquela espiritualidade amiga que está nos acompanhando, e para a gente conseguir tomar sempre a melhor decisão, que não é fácil às vezes, né? Você caminhar nessa terra. Às vezes eu me sinto assim, né? Muito dividida, às vezes há coisas da terra que você tem que resolver rápido, e às vezes você, será que eu estou tomando a melhor solução para minha vida? Aí eu paro e penso, né? Sei lá, isso que eu vou fazer, será que vai prejudicar alguém? Ou será que vai interferir na vida de alguém? O que Jesus faria, né? Então, eu me lembrou isso, assim, esse capítulo, né? Essa dificuldade, por isso que ele fala assim, para tenhamos fé, porque eu tenho certeza que tem, assim, muitas oportunidades para a gente, sabe? Se a gente errar hoje, a gente pode se consertar, né? Jesus deu tanta oportunidade para tantos outros ali, né? Que nem aquela mulher, a Maria Madalena, não? Qual que foi? Mulher adúltera, né? Ela errou, ele não deixou que ela fosse apredejada, depois ele falou para ela, vá e não peques mais, né? Para ela não olhar para trás e seguir em frente. E eu acho que é isso, gente. A gente tem que seguir em frente, se a gente errou, levanta a cabeça e segura na mão de Jesus, sabe? Que ele é o nosso modelo de conduta, de comportamento, é o nosso guia, né? Eu acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, tanto o Tom, a Rosiane, o Carlos, que trouxe para nós tanta reflexão. Eu quero enfatizar aqui o final do Fonte Viva, seria assim, apagar o que vocês falaram, que é tudo muito importante. O Carlos tinha falado da nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Ele falou, e isso a doutrina nos fala, que a gente está aqui passando um período, e para a gente aproveitar esse período. E é fundamental que a gente aproveite esse período. Porque ele fala assim, continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Exatamente o que o Carlos tinha enfatizado no Evangelho, no capítulo 5. Estamos distanciados? Sim, mas todas as noites a gente volta para o plano espiritual quando a gente adormece. Nós não conseguiríamos viver aqui sem dormir e nos encontrar no plano espiritual quando adormecemos. Ficaria muito pesado para nós. Aí ele continua, há muitas moradas na casa do Pai. E eu entendo que essas moradas é nós. Em que morada você está, meu irmão? Na pós-graduação da regeneração? Ele falou tudo isso, vamos à tolerância, isso, aquilo, aquilo outro. Mas onde você vai, sabe, se situar? Onde você vai parar? Você tem que parar onde? Em que Jesus falou, vinde a mim, vós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
E a morada é essa, aqui dentro. Onde você está? Neste momento, nós estamos numa excelente morada, fazendo o Evangelho. Porque o Cristo segue servindo adiante de nós. Às vezes não é o Cristo, hein, meu irmão? Não pense que o Cristo está ali, mas é aquele irmão que te liga, te dá a mão, que te convida para o Evangelho, que te convida para outros trabalhos, para outros estudos. É ele que manda alguém, sabe? Tem a história aí que fala que a pessoa estava se afogando, mandou um barco, mandou não sei o quê. Quando chega e desencarnou no plano espiritual, Deus fala, não, mas filho de Deus, eu mandei lá 3, 4 pessoas, você não quis. Então, nós não temos nem condição de ver o Cristo. Paulo, que tinha uma condição muito melhor, ficou cego. Não é verdade? E eu pergunto, qual é a morada que você escolheu? Não dá mais tempo, é pós-graduação para regeneração. Esse planeta lindo que a gente quer enfeitar de amor, de corações cheios, ligados, em corrente. É isso que a gente fala. E aí ele fala, tenhamos fé. Porque a gente não vai ter? Mais uma vez eu sugiro, estude a vida do Chico. Desculpa. Estude a vida do Chico Xavier. Estude quem o Chico foi em outras encarnações. Que espírito é esse? E que o Pai nos dá de presente. Ele nos dá um espírito que nos traz mais de 500 obras para nos situar, para nos dizer que amor é palpável. Amor é palpável. É energia que a gente não vê, mas é o abraço que a gente dá, é o telefone que a gente liga, é a palavra boa que a gente fala. E eu pergunto, em qual morada que nós vamos escolher para morar? Qual é? Né? Para Jesus, não existe nem A, nem B, nem C, nem quem está no espiritismo, nem não sei aonde, não sei o quê, tem quem torce para não sei quem, nada. O Cristo somos todos os irmãos que precisam de segurar na mão dele. Então, nós vamos prosseguindo agora. Muito obrigada. Faça a oração. Medite. Ore pelos que precisam. Dê aquele telefonema. Estenda suas mãos para aquele que aí você vai estar numa morada real, essa morada que Jesus nos fala. Vinde a mim. Né? Que Deus abençoe, que coisa linda que nós hoje... E antes da Ju cantar as nossas vibrações, eu vou falar todos os nomes que nós queremos colocar nos braços de Jesus. Tá? Porque aí a Ju vai cantando. Em primeiro lugar, eu quero pedir pelo gatinho Ludovico. Ele está precisando da nossa oração. Então, nós vamos orar pelo gato Ludovico, tá? E depois nós vamos estar colocando nos braços de Jesus. Letícia Giopo Silva, cirurgia no joelho. Augusto Rieres, Camila Carniel, Rodrigo Távora, pai da minha amiga Elô, que eu esqueci de perguntar o nome para ela, Roberto Zica, Claudemir Gouveia, Irani da Rocha Maciel, Luiz Paulo de Carvalho Júnior, Alexandre Gouveia e o nosso presidente que está hospitalizado. Todos nós vamos orar por essas pessoas, independente de quem seja, porque somos cristãos e nós temos que seguir o Cristo. Deus nos abençoe. E agora a gente junto vamos formar essa corrente e todos que estão aí, no coração de cada um, nos pensamentos, que essas energias de amor, de boa vontade, dessa união que a gente junta nesse planeta, nesse momento, chegue até as pessoas que estão também no seu coração e no seu pensamento. Ju, por favor.
Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando chuva. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, ter filhos que é antes mais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando e implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a mãe natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, dispersa em meus versos a paz mundial. Socorro aos homens aflitos que estão em conflito entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Vamos então fechando nossos olhos a partir desse momento, agradecendo por mais essa noite, por mais esse evangelho no lar. Vamos agradecendo a presença de cada um de vocês que estão conosco nessa corrente de oração. Vamos agradecendo cada um que foi tratado hoje e que está sendo tratado durante todo esse tempo. Agradecendo também a finalização desse capítulo tão lindo, com tanto aprendizado, com tanto carinho para o nosso coração, com tanto acalanto para as nossas mentes. Vamos tentar usar essas lições para o nosso dia a dia, para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa caminhada. E juntos, sim,
juntos somos mais fortes. E a seara do Cristo precisa de cada um de nós. Não pense que você não tem importância ou que a sua oração sozinha não tem poder. Sempre, sempre, onde quer que você esteja, em nome de Deus, fazendo uma oração, você estará ao lado do Pai. E automaticamente estaremos juntos. Que tenhamos esse final de trabalho abençoado, iluminado, que nossos corações possam se unir cada dia mais e que a nossa noite seja de paz, de luz e de amor. Pedimos ainda que Chico, onde quer que esteja, traga todos os seus ensinamentos para nós, os amigos espirituais, os amigos benfeitores, estão sempre conosco, nossos mentores espirituais, ilumine a nossa vida e os nossos caminhos. Que estejamos todos na paz de Deus e que tenhamos uma excelente noite. Que assim seja, graças a Deus. Evangelho no lar, bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo, Evangelho no lar, na casa de Pedro, Evangelho no lar, na casa de Pedro, trouxe a boa nova, despachando luz, ensina o caminho, que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina, crescer no amor. Jesus nos ensina, crescer no amor. Ele é nossa luz, traz harmonia, dissipando as